Amados Pai, shalom para todos. Que escola fantástica. Encerramos agora. Nos surpreendeu, essa é a palavra, nos surpreendeu. O Espírito Santo nos surpreendeu, como sempre. 135 pessoas, né, Sérgio? Impactadas, pastores de 10 estados brasileiros. Pastores de 10 estados, pessoas de 3 nações, 4 nações, né? Fantástico, né? Fantástico. Foi maravilhoso. Surpreendeu a gente, né? Foi uma das melhores, né? Olha, cada vez mais o Espírito Santo tem se manifestado e a unção tem sido gratificante. Sim. Dente de ouro, você viu? Dente de ouro, sinais, maravilhas, cura do coração, pastores testificando o quanto foram impactados com essa manifestação do peso da glória, curando a fonte do nosso coração. Deus seja louvado por isso. Amém. Estamos indo para Santo Sebastião, encerrarmos hoje e amanhã também uma escola do nosso amigo, pastor e filhão Tiago. Viva Cristo e Deus abençoe vocês. Viva Cristo, shalom, Deus abençoe. Dá um shalom para todo mundo. Até mais, Deus abençoe vocês. Não perca a próxima. O que será que quer dizer esta palavra salto? Então eu pensei, será que eu devo pregar sobre isso? Que é porque o pastor sempre pensa em termos de esboço para pregação. Então eu fui para o Novo Testamento e eu vi lá 3 declarações para a palavra salto. Uma delas está naquele momento que Pedro e João entram no templo. E aí, então, ele vê um homem paralítico desde o ventre. Lembra dessa história? Ele diz, não tenho ouro, não tenho prata. Ou seja, o que a terra tem, eu não tenho para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho é algo que o céu tem para te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta aí. Sono il pastore Nicola, sono da Italia. Sou pastor Nicola da Itália. Estou aqui junto com o apóstolo Denardi. Fomos aqui por uma escola. Acho que vamos falar da escola profética também, porque foi algo profético que aconteceu. Foi escola de curado para curar, mas o Deus foi muito na frente que nós podíamos pensar. Foi algo tremendo, porque toda a gente aí foi tocada, impactada. Aconteceu algo de manifestação do Espírito. Muita pessoa foi arrebatada, foi curada no corpo, no espírito, na alma. Acho que isso, por a gente que trabalha com o reino, com pastores e vários ministérios, é algo muito importante, porque precisamos todo mundo de estar na presença de Deus, por descansar nele, por receber a sua glória. E isso foi nesse dia. Eu sou abençoado por estar aqui, por participar como pregador, também como agente do povo, como filho de Deus que recebeu também. Foi parte do time, mas também recebeu hoje mesmo. No nome de Jesus, vou abençoar todo mundo aí. Shalom. And I came down to Brazil. Olá, meu nome é Jack Hickman, eu vim aqui para o Brasil. And I'm with Pastor Denardi and Brunner and Pastor Sergio. Eu estou aqui com o pastor Denardi, Bruno, Sérgio. We had a pastor conference that was really something amazing. Nós tivemos uma conferência de pastores que foi realmente impressionante. Great messages and inspiration for God. Foram grandes mensagens, muito inspiradoras, né, nas coisas de Deus. Times of prayer. Tempo de oração também. And times of rededication and inspiration for your life. E também um tempo de
nós nos voltarmos para o Senhor, rededicarmos nossas vidas. It's hard to describe as something I will never forget. E inspiração também, né? É muito difícil, vai ser uma coisa que eu nunca vou esquecer. And I can say the people made me very welcome. Eu posso dizer que o pessoal realmente me fez sentir-se bem-vindo. I fit in almost like my hand inside a glove. E eu realmente foi como uma luva a minha vida. And it's my appreciation to Denarde and Sergio and Bruno to just say these few words. Thanks. E eu gostaria de agradecer ao Denarde, Bruno, Sérgio. Eu arranco a alma nesta manhã. Que sobre em você só o Espírito. Que sobre em você só o Espírito. Que flua em você o meu Espírito. Que flua em você meu Espírito. Eu colocarei um rugido em você. Eu colocarei um novo rugido em você. Eu colocarei um novo fogo em você. Novas águas chegarão até ti. Vocês serão curados, transformados. Vou aprofundar vocês nas águas, para que vocês curem as nações. As nações. As nações. As nações. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés. Coloca o teu cetro, estende o seu cetro, estende o seu cetro. Seu cetro de justiça, teu cetro de reinado, teu cetro que calibra minha vida, teu cetro que me afogueia, teu cetro que permanece. Amados do Pai, shalom para todos. Que noite preciosa, onde queremos te abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Você, sua família, seu ministério são abençoados. Nós profetizamos isto. Hoje é uma noite de milagres. Eu quero que você compartilhe com os seus amigos, porque você é um agente de milagre e haverá milagres, sinais, maravilhas e uma palavra pelo qual Deus já ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Tivemos um final de semana, vocês viram na imagem, a escola Curados para Curar, onde pastores preciosos do íntimo do Pai, de 3 continentes estavam ministrando. Pastores de 10 estados da Federação Brasileira estavam presentes. Que preciosidade, irmãos. Deus nos surpreendeu. E nós vamos estar compartilhando em nosso canal o que Ele fez nessa escola, meu papai. Carro de Israel e seus cavaleiros. Que unção. Que manifestação. Peso da glória, Ele nos surpreendeu. Na verdade, Ele sempre nos surpreende. E eu levanto nesse momento um altar de gratidão a Deus, de reconhecimento por tudo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo ainda que Ele irá fazer. E esta mesma unção que nós recebemos nesse final de semana, nós queremos liberar na tua vida, liberar na tua casa, liberar na tua empresa, liberar no teu ministério. É o tempo, queridos. O céu está aberto. Deus o Pai está em seu trono, esperando o momento para se levantar e te amar e liberar mais do seu favor, mais da sua misericórdia. Creia, se posicione, alinhe o teu coração. Curados para curar, curados para amar, curados para servir. Que final de semana!
E nesse final de semana, ministrando debaixo desta unção, chorando muito, recebendo muito de Deus, Deus colocou algo no meu coração. Temos falado sobre isso, sobre esse alinhamento. Mas esta é a palavra que ministramos sobre, entenda, e eu creio que é a palavra não somente atual, mas desde que João Batista começou a alinhar o coração das pessoas para entender o reino de Deus, a grandeza desse reino, o posicionamento desse reino, a cultura desse reino, a autoridade desse reino, a grandeza do Messias. Arrependei-vos. Esta é a palavra. Esta é a mensagem. E esse arrependimento tem que ser contínuo, diário, constante, e somente o Espírito de Deus ministrando no nosso coração pode nos levar num nível de quebrantamento tão glorioso, para que haja um arrependimento sincero, uma mudança de coração, uma mudança de mente, recriando o nosso espírito, gerando paixão e possamos comer da fonte genuína. Isso é muito sério que eu estou falando. Qual é a fonte que você está comendo? Beber dessa fonte que se chama Cristo. Vinde a mim todos vós que estão cansados e bebam da fonte. Comam dessa fonte. Beba dessa fonte que se chama Cristo. Cristo, a essência, o poder. Querem conhecer o poder de Deus? Conheça o Evangelho. Conheça Cristo. A revelação. Eu profetizo isso no teu coração nesta noite. Qual é o tema que eu quero compartilhar com vocês? Não ameis o mundo. Não permita que teu coração ame um sistema falido, imoral. E a consequência disto é abortar o amor de Deus. A consequência de você amar o mundo é abortar o amor de Deus em Cristo por você. Para que através de você e através de mim possamos liberar esta fonte, tirando da fonte tudo que inibe que esse rio possa fluir, tirando todos os obstáculos. Por isso a oração de Jesus em João 17, eu os envio ao mundo, mas eles não pertencem ao mundo. E eu oro, Pai, para que o Senhor os preserve e os livre do mal. Que esta unção, que esta oração em memória possa ser uma realidade em nosso coração. Estarmos no mundo, mas não sermos contaminados por essa cultura, por esse sistema demoníaco que aborta do nosso coração essa paixão, esse foco, esse quebrantamento e esse arrependimento sincero. A minha oração por vocês essa noite foi a oração que Davi expressa no Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração quebrantado, um espírito inabalável. Um posicionamento em fé, nesse alto chamado pelo qual Deus nos chamou. Isso é tão sério que eu estou falando, queridos, que quando Paulo escreve uma carta à igreja em Colossenses, ele exorta a fé de um líder chamado Demas. Seu posicionamento, sua fé, sua intrepidez, sua coragem, sua ousadia. Um grande líder, Paulo disse, Demas. Mas de repente, os anos se passam, Paulo escreve uma carta pastoral a Timóteo. E ele disse, Timóteo, todos me abandonaram, inclusive Demas, amando o presente século. Por que esse grande líder abandonou a fé? Por amar o presente século. Por amar o mundo. Em João, e esse texto que eu quero compartilhar com vocês, porque Deus encheu meu coração orando no Espírito, e dizendo, Pai, fortaleça o coração dos seus filhos, Pai.
Fala conosco, Pai, nos oriente através da Tua palavra, recebendo notícias de pessoas que perderam o temor. Perderam o temor. Sabe, queridos, quando Deus chamou os filhos de Gerson, já disse isto, está no meu canal, você pode assistir. Uma palavra tremenda sobre arrependimento. Os carregadores da glória, os carregadores da presença, está no meu canal. Mas Deus chamou os filhos de Gerson para desmontar e montar o tabernáculo, e os filhos gatitas, os levitas, para carregar os utensílios, onde a glória se manifestava com temor. Eles tinham que carregar com temor. Essa é a palavra, temor, 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 temor. Não medo, temor. Honra, respeito, posicionamento de fé, crendo, um alinhamento, temor. E o nível de santidade na igreja primitiva era tão grande, no nível de santidade e temor, quando a presença se manifestou em Atos capítulo 2, eles viram, eles sentiram o impacto da glória. E disseram o que nós devemos fazer. Atos capítulo 2, Pedro disse, vocês precisam se arrepender. Se arrepender. Mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. Não podemos amar o santo e o profano. Tem que haver um arrependimento. A eternidade está em jogo. A eternidade está em jogo e as pessoas brincam com isto. Como pode brincar com algo tão sério que envolve a eternidade? A mesma boca que falou sobre o céu, falou sobre o inferno. Não é brincadeira. Seus filhos estão em jogo, as famílias estão em jogo, a sociedade está em jogo. E nós, como igreja, que fomos chamados para fora. João capítulo 17, Jesus, a sua oração, ele disse, Pai, eu os envio ao mundo como o Senhor me enviou, mas eu te peço que o Senhor os livre do mal. Eles não pertencem ao mundo. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós pertencemos a outra pátria, a outra cultura. Queridos, nós precisamos entender isso, nos posicionarmos acerca disso e aportarmos no nosso coração todo o sistema falido, imoral, carnal, corrupto, que aborta a tua fé, que aborta a tua paixão, que aborta o temor do teu coração, que aborta um posicionamento, um alinhamento que atrai e agrada o coração de Deus. Isso é muito sério. Eu tenho chorado diante de Deus. Tem dias a minha oração, eu digo, Pai, eu estou enojado. Eu estou enojado de ver coisas que eu não queria ver. Meu Deus, eu jamais imaginaria hoje a idade que eu tenho, vendo o que eu estou vendo. Perdoa, Senhor, purifica, Pai. Por isso precisamos da sua graça, do seu poder, da sua autoridade, do poder da tua santidade. Jesus disse, Mateus capítulo 5, tome cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes é um mundanismo, um sistema, uma cultura que é contra o sistema de Deus. A cultura de Deus, ele influencia, é diabólico, é imoral, e as pessoas muitas vezes estão apaixonadas por isso. Querem a prosperidade para viver a cultura, ou melhor, o fermento de Herodes como estilo de vida na sua casa, na igreja. Isso é normal, é normal. Não é normal, vai te levar para o inferno. Tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança de vida. Estamos cansados de ver pessoas sem caráter. Há necessidade de mudança de caráter, mudança de mente, mudança de posicionamento.
alimentarmos em nosso coração uma paixão e o poder da sua santidade em temor, em temor, em temor, em temor. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de um estilo de vida. Um estilo de vida onde Cristo é glorificado, onde o seu reino é implantado com poder e autoridade, e há sempre em nosso coração um altar de reconhecimento, de gratidão e de adoração por Ele. Lendo Números capítulo 11, 12 e 13, eu chorei muito diante de Deus. Vendo o posicionamento de 3 milhões de pessoas que viram as grandezas do reino, o poder do reino, a manifestação da glória de Deus, e murmuravam, questionavam, o desejo pela velha vida. O Egito nos proporcionava carne, cebola, alho. Eles estavam comendo algo que vinha do céu. Eles viram a grandeza de Deus, mas o coração deles estava inclinado para um sistema falido, imoral, carnal. Sabe o que diz em Deuteronômio? Livro de Deuteronômio, capítulo, olha que texto, capítulo 8, versículo 2, olha o que diz esse texto. Trazei sempre viva em tua memória, disse Deus, a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te o que havia e o que há em seus corações, a intenção do teu coração, se estava decidido a me amar e obedecer os meus mandamentos. Aí, Deus vai testar teu coração. Deus vai testar o meu coração, e a minha oração por você, por minha família, pelos meus filhos, por sua família, pelos seus filhos, que você seja testado e aprovado. Aprovado em quê? Nesse amor para com Ele. E como nós provamos nosso amor para com Ele, reconhecendo Cristo, bebendo dessa fonte, comendo dessa fonte genuína, não uma fonte que vai nos levar, entenda, ao inferno. Tem pessoas que estão comendo uma fonte e bebendo uma fonte enganosa, e o fruto disto, a consequência disto é o inferno. E eles pensam que isso é conto de carochinha. Não é brincadeira. Há necessidade de um arrependimento, sim. O temor, como eu disse, que veio sobre a igreja primitiva, o padrão de temor e de santidade era tão violento que em Atos capítulo 5, 2, um casal se combinaram de mentir acerca de uma propriedade. Leia. Pedro teve uma revelação e disse: vocês não mentiram para nós, vocês mentiram ao Espírito Santo e ambos morreram por causa de uma mentira. E hoje diz: mentir, qual o problema? Não tem problema nenhum, uma mentirinha. Que mentirinha? Vai te levar para o inferno. É uma realidade. Não brinque com isto. Não fira a rocha. O arrependimento tem que ter mudança, tem que ter fruto. A conversão genuína tem que ter fruto. Hoje as igrejas estão enturricadas de gente, mas eu quero ver a conversão genuína. A mudança de vida, a mudança de mente, mudança de relacionamento, valorizar os princípios estabelecidos por Deus. Uma vida verdadeiramente que engrandece o seu nome, pelo qual Deus tem prazer em se manifestar. Por isso esse é o texto, não ameis o mundo. Olha o que diz em João. João, eu vou ler para vocês 2 textos. Um em João e outro em Tiago. João capítulo 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo. É o tema do que eu quero compartilhar, estou compartilhando. Não ameis o mundo, é um mandamento. João está falando de um mandamento. Se você ler a carta em João, ele está falando de um mandamento que é desde o princípio. Não ameis o mundo,
nem o que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Quem é o amor do Pai? Cristo. Cristo é o amor revelado. Cristo é a revelação do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo que diz o texto em João 3,16 é a humanidade. A Bíblia fala de mundo como humanidade, fala de mundo como criação que expressa a glória de Deus, mas nesse texto fala de mundo como sistema. Sistema corrompido, imoral, carnal, que tem uma fonte maligna, onde esse amor não é o amor de Deus, é um amor que Deus diz, não ame, porque a fonte está errada. A fonte, como diz o texto, capítulo 15, versículo 15, versículo 16, porque tudo que há no mundo, sistema, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É tão sério isto, queridos, que Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E tem pessoas que querem andar de braços dados com o mundo. Isso não tem problema, não tem nada. Querido, é a tua eternidade que está em jogo, é a eternidade dos seus filhos que está em jogo. Se arrependa. Mude o teu coração. Enquanto é tempo, você não pode cruzar os seus braços, querer servir a Deus da maneira que lhe vem à cabeça. Jesus disse, tome cuidado com o fermento de Herodes, o mundanismo. Aborte isso no teu coração, libere, aborte, se arrependa, porque é uma fonte pelo qual Deus não vai pactuar. O amor do Pai não está nele, é inimizade contra Deus. Se arrependa. O que é mundanismo? É um sistema. É uma cultura que é contra a cultura de Deus, um sistema que é contra o sistema de Deus, é uma fonte que vai te enganar, que vai manipular você, e o resultado disto é que o amor de Deus vai se afastar. Deus não pode liberar o seu amor numa fonte que está contaminada, por isso a fonte precisa de cura. E eu disse no começo, qual é a fonte que você está bebendo? Qual é a fonte que você está comendo? Que tem trazido no teu coração um fruto genuíno, onde o amor de Deus é liberado. Esta é a palavra, querido, se arrependa. O mundo é um sistema que é contra o sistema de Deus, a cultura de Deus. Um sistema que Jesus disse, quando Pilatos disse, tu és rei? Ele disse, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Agora entenda o que eu quero colocar no teu coração. Isso é muito importante o que eu vou falar. Deus o Pai nos colocou nesse mundo pelo qual nós não pertencemos a Ele, como Israel, para nos ensinar o princípio da humildade, dependermos dele. Sabe, um jovem profeta chamado Oséias, ele faz uma pergunta a Deus, ele disse assim, Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Deus responde para Oséias, Oséias, você quer me agradar verdadeiramente? Então faça 3 coisas, pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente na minha presença. Depender dele, crer nele, confiar nele.
esperar nele. Sabe, na terça-feira eu ministrei em Suzano, depois da escola, na igreja de um grande líder que eu tive a honra de conhecê-lo, pastor Daniel. Você é muito precioso. E eu disse para aquela igreja, naquele culto, eu conheço líderes no mundo todo, mas eu estou impressionado com o coração de seu pastor. Por quê? Porque era o coração de uma criança. E eu disse, meu Deus, eu estou vendo o coração desse homem como o coração de uma criança. E a igreja testificou que é isso mesmo, seu ministério, como de uma criança. Pastor Daniel, você é muito precioso. Oxalá que todos que me ouvem e que todos que me assistem possam ter o coração também de uma criança. Um coração inocente, um coração desprendido. Deus o Pai vai testar o que há no teu coração. A intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração. Se não estiver alinhado com o coração dele, somente a paixão por ele, através dele, pode nos levar nesse alinhamento sincero, onde verdadeiramente não teremos mais prazer nesse mundo. Quem está morto, como diz a palavra, não pode vivenciar os princípios do sistema que Deus já aboliu. Há uma palavra específica revelada por Jesus. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Morrer para si mesmo, morrer para um sistema, morrer para um sistema carnal e moral que é inimizade contra Deus, inimiga contra Deus, e amar o seu reino, a sua cultura. Isto é muito precioso. E como eu disse naquela igreja pregando na terça-feira, um culto profético, e geralmente eu não me lembro as vezes que eu fiz um culto só numa igreja, é muito difícil, mas eu fui por causa de uma direção do Espírito de Deus. E naquela noite que eu cheguei para ministrar em Suzano, terça-feira agora, a filha daquele pastor tinha acabado de nascer, parto normal, e veio uma palavra tão violenta no meu coração, revelada no livro de Isaías, capítulo 37, quando Ezequias entra no templo e ora ao Senhor. E ele disse, é chegado o momento da grávida gerar uma criança e não há força. Ore por nós, profeta, porque no capítulo 36 do livro de Isaías, fala de um rei chamado Senaqueribe que dominou o mundo de sua época, dominou o mundo, o sistema, cosmos, sistema. E o seu sermão, ou melhor, aquilo que ele estava anunciando para os habitantes de Jerusalém, era exatamente isto. Me entregue Jerusalém. Eu darei a vocês água, darei uma fonte, darei uma terra para vocês, que vocês terão a sua fonte, a sua comida, a sua bebida, mas me entregue Jerusalém. Qual é a fonte que você está bebendo? Quem são as pessoas que estão te aconselhando? Quem são as pessoas que estão influenciando a sua vida? Uma influência que o mundo novamente se torna vivo no teu coração, um sistema corrompido que envolve corrupção da carne, corrupção dos olhos e soberba da vida, é o fruto do mundo. E a consequência disto é perder a amizade com Deus. A consequência disto é perder o amor de Deus, que não é brincadeira. Então tem um fruto, tem um salário. Mas Ezequiel, ele entra na fonte genuína, ele vai ao altar, ele começa a orar. Essa é a fonte genuína pelo qual Deus se manifestará o seu amor. É chegado o momento da grávida gerar uma criança e não a força. E eu disse isto para aquela igreja, estou falando com você. Nós estamos diante da maior manifestação do Espírito de Deus, o arrebatamento está próximo. Há necessidade de nós gerarmos isto, e nós precisamos de cura, o nosso coração precisa de cura, a fonte precisa de cura. E como nós podemos viver e vencer o mundo? Como? Um sistema atrativo, mas que a sua consequência é perder o amor de Deus e perder a amizade com Deus.
Perder o amor de Deus e perder a amizade com Deus. Isso é muito claro em João, é um mandamento. E se nós amarmos o mundo, nós estamos pecando contra ele. É um mandamento. Mas como eu posso abortar isso do meu coração? Como eu posso abortar esse amor tão atrativo, pelo qual muitos aderem, como eu disse, Demas, e eu podia classificar vários. Nessa jornada de 40 anos de ministério, eu tenho visto milhares que começaram bem e terminam mal. Por quê? Por amar o presente século. Seus corações são testados, mas não são aprovados, porque a intenção é contrária aos desígnios de Deus. E somente Deus sonda o coração. Somente Deus conhece o coração. Como eu posso ver o coração de um homem, de uma mulher, se Deus não revelar? Somente pelo Espírito de Deus. Mas Deus conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim qualquer coisa que te entristece. Aborte isto. Tira isso do meu coração. Pois a oração de Jesus: Pai, eu os envio ao mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Preserva o coração deles. Livra-os de todo o mal. Em nome de Jesus. Aborte do teu coração esse sistema. O amor pelas coisas pecaminosas. Crucifique a tua carne com suas paixões e concupiscências. Não ame o mundo, nem o que há no mundo, sistema corrompido, carnal, imoral, pelo qual já foi condenado por Cristo. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho para nos resgatar. Ele nos resgatou, Ele nos comprou pelo sangue, nos comprou e nos resgatou desse império demoníaco carnal. Aqueles que estão em Cristo, como eu disse, nova criatura é. Se alegre por isto, ame as coisas de Deus, se regozije nas coisas de Deus, tenha prazer nas coisas de Deus, mas não seja como Israel, que saiu do Egito com a mão forte, poderosa, mas num caminho para Canaã, nesse deserto, tiveram tiveram saudade do Egito. Saudade do Egito, meu Deus. Como você pode confrontar Deus com esse desejo carnal? Saudade de voltar para a lama. Saudade de saborear aquilo que a carne anseia. Carne, pepino, cebola. Deus disse: eu vou dar tanta carne para vocês que vocês vão comer até para os olhos. Deus se irou com aquele povo. Muitos morreram por causa dessa murmuração. Pediram carne, Deus deu carne em abundância. Ah, meu Pai, quem quer carne, então envolva com a carne. Mas quem quer o Espírito, mergulhe nas coisas do Espírito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aqueles que amam as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Mas aqueles que amam a carne se inclinam para as coisas da carne, como diz a palavra. Mas como eu posso vencer? O que a Bíblia diz, como eu posso vencer esse sistema pelo qual é inimizade contra Deus, pelo qual nós não teremos mais o amor de Deus e não teremos mais a amizade com Ele? Sabe, na escola houve uma ministração tão preciosa, sermos amigos de Deus. Esta é a palavra, sermos amigos de Deus. Sabe quando Deus disse para Miriam, que questionou o posicionamento de Moisés, Deus disse assim: Miriam, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu falo com profetas, eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo rosto com rosto, olho no olho. De Moisés cuido eu. Tremendo. Deus diz: Abraão é meu amigo. Porque Jesus gostava de estar na casa de Maria, Marta
e Lázaro. E o texto é muito claro. Casa de seus amigos. Lázaro, meu amigo. Por quê? Porque esse alinhamento de coração, paixão pelas coisas que ele revela, que ele vive, amar as coisas que ele revela em sua palavra, testando o nosso coração para ver se estamos desprendidos para obedecer, para amar as coisas que vêm do alto. Aquele que é de Deus ama as coisas de Deus. Mas como nós podemos vencer esse sistema? João revela claramente, para nós termos esse mandamento abortado do nosso coração de amar o mundo e tudo que há no mundo, nós precisamos que o próprio Deus opere em nós esta graça. Eu sempre tenho dito isso, que todos foram chamados para curar os enfermos. E seria incoerência da parte de Deus nos dar essa ordenança, cura os enfermos, sem não nos capacitar. E Ele nos capacita através do Espírito Santo. Como nós podemos abortar esse sistema, entenda, pelo qual Deus disse, não ames? Como? Através do seu Espírito em nós. E olha o que diz o texto. 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha que texto, vou tentar trazer a Bíblia mais perto aqui, eu amo a palavra. Olha que texto maravilhoso. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Uau! Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória pelo qual nós vencemos o mundo, a nossa fé. Está escrito, eu vou ler novamente. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, como eu posso vencer o mundo? Através desse novo nascimento, onde teu espírito é recriado e Deus tira esse veneno desse sistema do nosso coração. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Fé em quem? Fé nele, fé em sua palavra, fé em suas promessas. Nós somos peregrinos. A galeria de homens de fé que diz o livro de Hebreus, homens que não viram, entenda, mas confiaram e creram e se tornaram exemplos da nossa fé. Homens que agradaram o coração de Deus com o seu posicionamento em fé. Como nós podemos vencer esse sistema falido? Através de um milagre, um novo nascimento, onde Jesus nos comprou e nos resgatou e nos tirou de um sistema pelo qual Ele não tem prazer. Se Ele nos tirou desse sistema, como você pode ter prazer naquilo que Deus abortou do teu coração? Voltar, como Israel, ter o desejo das coisas que outrora nós praticávamos, mas Ele, por sua graça, nos comprou e nos redimiu e nos tirou através do milagre do novo nascimento. E não somente isto, mas um posicionamento agora, nessa jornada pelo qual nós estamos traçando e nessa jornada pelo qual nós temos ministrado, o justo viverá pela fé. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Como nós podemos vencer esse sistema falido pelo qual Deus não tem mais prazer? E é um mandamento, se nós amarmos esse sistema, o amor do Pai não estará em nós. E seremos inimigo de Deus, como diz a palavra. Para sermos amigos de Deus, termos esse amor em nós, nós precisamos das ferramentas genuínas. E eu sempre tenho dito isso e ministrado, quando Jesus disse, cura os enfermos, seria incoerência da parte de Deus nos dar essa ordenança, cura os enfermos, sem não nos capacitar. E essa capacitação vem do céu, os dons do seu Espírito. Porque Ele disse, cura os enfermos e nos capacita para isto. E disse, vença o mundo, não ames o mundo. Como nós podemos vencer o mundo e esse sistema pelo qual Deus não tem prazer?
E se nós amarmos, como diz o texto, o amor dele não estará em nós e seremos inimigos de Deus. Meu Senhor. João fala claramente quais são as ferramentas. 1 João 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Para nós vencermos o mundo, temos que ter esse milagre da conversão genuína, que somente o Espírito Santo pode fazer isto. Recriando o nosso espírito, pelo qual teremos prazer nas coisas do alto. Temos prazer na cultura de um reino, na liberação do coração de Deus expresso em Cristo. Segunda coisa, diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Crermos de todo o nosso coração, como diz o texto. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Crer nele, crer em suas promessas, crer que somos peregrinos, somos cidadãos, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Crermos e nos posicionarmos em sua palavra, visualizarmos em fé, agirmos em fé, respirarmos em fé e nos posicionarmos em fé, onde verdadeiramente todo o sistema falido, que é o sistema do mundo, pelo qual Deus não tem mais prazer, seja abortado do nosso coração e possamos praticar em fé essa cultura do reino estabelecida em Cristo em nós, o seu reino, a sua cultura, o que Deus diz para nós amarmos, o que Deus diz para nós valorizarmos, comermos dessa fonte, bebermos dessa fonte e vivenciar como estilo de vida um fruto que verdadeiramente revela que estamos bebendo e comendo de uma fonte sadia, Cristo. Por isso a minha oração por você nessa noite, que haja um arrependimento sincero. Não ames o mundo, nem o que há no mundo, mas em fé se posicione através desse milagre tremendo que Deus proporcionou em Cristo, a nós sermos nova criatura. Novamente eu digo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então não ame mais aquilo que Deus abortou do teu coração. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem coisas tremendas para cada um de nós. Se nós esperarmos nele somente nesse mundo, seremos os mais miseráveis dos homens. Não se esqueça a oração que Jesus fez. Pai, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Ele orou por nós. Livra-os de todo o mal. E essa é a minha oração por vocês, por mim e por minha família. Pai, nos livre de todo o mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Deus abençoe vocês poderosamente. Quero pedir algo a vocês, você que está nos assistindo, você que ama esse ministério, ore por nós. Semana que vem estaremos indo para a América. Não somente para a América, mas também para o México. Dia 15 até o dia 30 estaremos ministrando no México, Tulsa e Los Angeles. E eu peço a oração de vocês. Não somente a oração de vocês, mas você que ama esse ministério, você que quer liberar uma oferta missionária para nos abençoar, está na sua tela a maneira que você pode fazê-lo. Nós estaremos muito gratos à sua semente que vai nos ajudar a ministrarmos em alguns pontos específicos que Deus está abrindo uma grande porta. Nos Estados Unidos, em Tulsa, terra de homens que se moviam em fé. Em México, vamos estar ministrando para quase 2.000 líderes ali no México. Eu estou muito empolgado com isso. E depois vamos para Los Angeles, ministrar juntamente com Elizabeth, com os índios nativos ali, em Santa Maria, região nordeste ou norte de Los Angeles. E depois vamos ministrar no Angelus Temple, o aniversário de 100 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, através de uma mulher chamada Aimee McPherson, pelo qual eu tenho todo o respeito e o carinho pela unção que ela carregava. Eu amo a unção de homens e mulheres que carregam
debaixo de temor e tremor. E o fruto é evidente como estilo de vida. Estaremos ministrando no mesmo altar que ela ministrava, os milagres, sinais e maravilhas, é uma honra para o ministério. E estaremos debaixo desta unção profética. Eu quero que você ore por nós. E libere no mundo espiritual graça e favor para que Deus seja glorificado nessas ministrações no México, em Tulsa e Los Angeles. Deus abençoe vocês. Eu oro e abençoo a tua semente, tua oferta. Que Deus possa multiplicar abundantemente, como diz a palavra, poderosamente. Aquele que semeia toda semente tem um milagre. E eu libero esse milagre na tua vida, na tua empresa, no teu ministério. Shalom para todos. Se vocês quiserem também estar conosco em Israel, está na tela de vocês. Entre em contato conosco, nós já temos muitas pessoas que estão pagando. Nós temos poucas vagas. Na verdade, nós vamos levar 48 pessoas, um ônibus. E você também pode fazer parte disto. E eu profetizo que você vai a Israel comigo. Deus abençoe. Shalom para todos. Até quinta-feira que vem. Viva Cristo.